Oiê, graça e paz. Bom dia. Eu vou ler uma palavra, não precisam abrir, é uma palavra muito conhecida para não tomar tempo, amém? Em Efésios 6. Quem não conhece Efésios 6? Quem não leu ainda, leia, em nome de Jesus inteira. Efésios 6, eu vou ler alguns versículos, amém? O 10 diz assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O versículo 13 diz: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Aleluias. E o 18. Orem no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Amém? É um capítulo maravilhoso que todos conhecem. Em casa vocês leiam inteiro, amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pelas orações. Praticamente todos me mandaram mensagem, se preocupando comigo. E eu agradeço de todo o coração. Todos sabem, né, que eu passei pelas 2 cirurgias. O pastor contou aqui brevemente parte do meu testemunho. E eu quero agradecer as orações de todos, tá? Eu tenho certeza que Deus esteve ali em todos os momentos comigo. Era para ser uma cirurgia simples, né? Alguns aqui, acho que metade já não tem mais a vesícula aqui, né? É um órgão que sempre dá algum sinal ali de inflamação e tem que tirar. Mas no meu caso foram 2 cirurgias. E a primeira foram 4 horas de cirurgia. Foi uma cirurgia bem complicada antes, né? Que eu tive pancreatite. E, assim, em nenhum momento eu senti medo. Em nenhum momento eu senti desespero. Eu falo para o pastor que todas as vezes que eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tranquila. Eu amo quando colocam aquela anestesia geral. Nossa, é muito bom. Você fala, Senhor, eis-me aqui. Quer me levar, me leva. Eu não tenho medo. Eu já fiz 11 cirurgias, a Joana 13, não quero alcançá-la. E assim, eu não tenho medo. Eu vou para a cirurgia muito tranquila. E se aquele momento for o meu final aqui na Terra, para mim está tudo bem. Eu não tenho medo nenhum. E antes de eu apagar na anestesia geral, eu fico ali conversando com Deus e é maravilhoso. Nossa, é muito bom. O pastor fala, você é louca. Eu falo, é o meu momento ali, sabe? Eu não tenho medo mesmo. Mas o pastor deu uma pincelada aqui, né, no que eu passei. Na véspera da cirurgia, eu não estava com medo, mas eu comecei a sentir umas sensações estranhas, sabe? Uma aflição. Não era medo, mas era uma inquietação na minha alma, uma coisa estranha. E eu levantava, eu deitava, eu andava, eu deitava, eu levantava, eu orava. E aquela angústia na minha alma, Aí depois eu comecei a orar, o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido. Eu ouvi claramente ele falando, repreende que é o inimigo. E o inimigo das nossas almas, ele tenta a todo instante e a todo momento nos perturbar, né? Por isso que aqui em Efésios diz que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus contra as estratégias e as ciladas do inimigo. E ali o capeta dos infernos, como eu digo, começou a lançar sentimentos e pensamentos do meu passado, de tudo ruim que já tinha me acontecido, de todos os momentos. Era incrível, porque era como se fosse um flashback, assim, de só coisas ruins, sabe? Que eu já tinha passado, só coisas que eu já tinha perdido.
E ali eu falei, não, capeta, você está repreendido em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês têm que estar preparados contra as ciladas do inimigo. Todas as vezes, desde quando a Karine abriu o culto, até o louvor, né, Nunca Pare de Lutar, falava muito sobre medo. Não era medo que eu tinha da cirurgia, mas o inimigo queria lançar na minha mente coisas negativas. Ele queria me lembrar que as coisas ruins acontecem. Mas não é ele que tem que nos lembrar. O Senhor já nos deixou preparado para isso. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que nele nós teríamos bom ânimo. Então, o que eu quero deixar para a igreja, resistam contra as ciladas do inimigo. Todas as vezes que virem pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de morte, de medo, pensamentos de desgraça, de situações que vocês já passaram, repreenda, porque é o inimigo tentando afligir e perturbar a sua alma. E ali eu repreendi. Naquele momento eu comecei a guerrear ali no quarto, até entrou uma enfermeira, ela falou, ixi, eu volto depois. E ali eu estava numa guerra espiritual, e naquele momento eu estava sozinha. Materialmente, né? Porque o meu Deus estava ali comigo. O Espírito Santo de Deus estava ali comigo e guerreou comigo. Então, todas as vezes que vocês passarem por sentimentos, temores, repreenda. Porque são sentimentos malignos do inimigo. Que ele vem para tentar nos destruir, lançar medo, lançar perturbação, ansiedade, angústia. Então, que vocês possam resistir ao dia mal. E aqui em Efésios 6 diz, né? Vistam toda a armadura de Deus e não parem de orar. Em todos os momentos, não parem de orar. Eu tive que passar pela cirurgia, muitos vão passar por algumas cirurgias, muitos vão passar por alguma situação contrária, muitos vão passar por alguma enfermidade, muitos vão passar por perdas, mas lembre-se, da hora que eu entrei ali naquele hospital, eu tenho muitas bênçãos para contar ali daquele hospital, bênçãos materiais, né? Contei para algumas pessoas, mas isso é um outro capítulo. Mas o que eu quero deixar aqui é sobre o espiritual, o seu contato com Deus, a sua conexão com Deus faz muita diferença nesses momentos de angústias e tribulações. E desde quando eu coloquei o pé ali naquele hospital, o Senhor falava para mim que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas ali naquele hospital iam contribuir para o meu bem. Sejam coisas boas, coisas ruins, todas as coisas que passamos contribuem para o nosso bem. Amém? Que possamos estar vigilantes, resistentes, firmes e fortes contra as ciladas do inimigo. Amém? Deus abençoe e obrigada a todos. Graça e paz, igreja. Aleluia, bom dia a todos. E a gente lá em casa está feliz por ela ter voltado, viu? Porque, olha, não é fácil não, viu? Vocês estão felizes que a pastora voltou? Fala, glória a Deus. Você não imagina eu. Ah, Senhor. Tem coisa assim, já vai aprendendo você que quer casar, porque não é fácil. Nem tudo dentro da tua casa, o controle é teu, né? O cachorro não é eu que queria. Ela ficou internada, o cachorro ficou ruim. E eu que nunca pegava nem cocô do cachorro lá no chão. Comecei a pegar, né? Coisas que eu não fazia, comecei a fazer. Graças a Deus ela está de volta, que ela não vá mais embora, irmãos. Ore bastante para ela não ir embora mais não, viu? Porque faz muita falta. Aquele cachorro é chato demais, irmãos. Olha, vocês conhecem o Pug? Gente, que cachorro, ele é muito emocional, assim, sabe? Qualquer coisinha você briga com ele fica chateado com você. A pastora sai, ele não sai da porta, fica ali. Aí ele vê que ela saiu, vai e faz xixi fora do lugar, que tem um tapetinho lá, né? Onde ele faz o xixi dele. E aí quando ela sai, ele faz fora, né? Então não é fácil, irmão, não é fácil. Eu sei que os irmãos estão orando por ela, mas não esqueça de orar por mim também. Porque
Eu preciso muito, viu? Muito, muito, né? Das orações. Porque o bichinho não é fácil. O carinha chato. Ele é incrível. E ele fica lá na porta até ela voltar. Eu vou mandar uma foto para vocês. E aí todo mundo fala que a foto é fofinha. Depois eu vou mandar. Aproveite para deixar o seu cadastro de membro atualizado. Amém? Hoje de manhã eu mandei para todos os membros lá para você trazer 1 quilo de alimento, né? Quem não recebeu, fale com os nossos obreiros. Pode ser que você esteja com problema aí para receber. E aí eu vou mandar para todo mundo uma fotinha dele, né? Do que ele fez com o meu fone de ouvido. Então, aguarde aí que eu vou mandar para vocês. Não é fácil. Mas, como diz a palavra de Deus, muitas tribulações, perturbações vêm para quê? Para a nossa persistência, né? Para o nosso esforço, para a nossa fé, para a nossa esperança. Então, irmãos, fica tranquilo. Se você tem um Thor na sua vida, né? Você tem um Thor na sua vida, um cara que te enche as paciências. Outro dia eu cheguei em casa, e o que me dá mais raiva é isso. Fizemos uma reunião de emergência e eu falei o seguinte: esse cachorro vai embora. Já pode arrumar alguém, diz que já tem alguém. A tia dele quer ficar com ele, já ouvi falar. A Cristiane disse que quer ficar com ele. Então eu já fiquei feliz que alguém quer ficar. Já dou 3 meses de ração para ficar, né? Então já estou falando aqui publicamente. Aí fiz uma reunião lá e tal, falei, é o seguinte, já temos um lugar para o cachorro ir embora, ele vai, ou ele ou eu. Aí os caras pararam, olharam para mim e tal, não perguntei de novo e segui a minha vida. Né? Então que Deus me dê paciência, Leandro. Você tem paciência, rapaz, né? Tem cachorro, gato, tem um cachorro, 2 gatos, o Thor que está indo para lá também. Se você quiser um hotelzinho, irmão, só falar com a Cristiane que ela cuida do seu cachorrinho lá. Você já viu? Tem hotelzinho agora, né? É mesmo, podia vocês pensar nisso, né? Já que gostam tanto, fazer um dinheirinho lá com o... Só tem que tomar cuidado, que outro dia eles deixaram lá um passarinho, o rato veio e comeu. Então, não indicaria muito deixar lá o seu bichinho com a Cristiane e o Leandro, não. Mas, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 73. E o nosso jantar, ô Luciano? Só você escolher aí, pô. Pastora, você quer ir em outro lugar? Pode escolher, só escolher. Que não é todo dia que você ganha o presente, né? As Bíblias estão chegando, demora para chegar, né? Você é sortuda mesmo, né? A Alexa já chegou, já foi entregue, Alexa? Já? Não? O pastor não entregou a Alexa? Oxe. Está lá no carro, é só pegar e entregar. Cadê a Alice? Está lá fora, né? Oi? A gente vai... Demora para chegar os produtos da internet, às vezes você pega um preço barato, eles deixam lá para 15 dias para chegar, né? Salmo 73 diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Salmo 73, versículo 1. Glória a Deus. Olha que bonito. A tradução Revista e Corrigida fala verdadeiramente. Olha que bonito, né? Está lá em caixa alta. Verdadeiramente bom é Deus. Olha que lindo. Para com Israel, para com os limpos de coração. Irmão, toda vez que você ler a Bíblia, você vai encontrar esse personagem ali que é Israel. Toda vez que Deus fala com Israel, fala com você. Então fala com o Antônio, com o Pedro, com o João, com o Leandro, com a Cristiane, entendeu? Então é só você trocar ali
para você, que Deus está falando para Israel, mas que serviu para Israel e serve para nós nos dias de hoje. Então, verdadeiramente bom é Deus para com a Itaílma, para com o Silas Modesto. Então, é isso que a palavra está dizendo. Então, ele é bom. E Deus é bom, irmãos, para os limpos de coração. É interessante essa palavra, porque nós falamos os limpos de coração, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, guardam a palavra de Deus e praticam, que é uma tríplice, né? A bênção sobre aqueles que estão na palavra, e até nos dias de hoje, a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, os que são bons de coração e puros, são aqueles que ouvem a palavra. Muitos ouvem, né? Aquele que lê, então ouvir e ler é a mesma coisa. Você pega a palavra ali e lê. Tem gente que lê a Bíblia 10 vezes, né? Tem gente que sabe o Salmo 91 inteiro. Então ele lê e guarda. Só que não pratica. Então, limpo de coração, põe na sua cabeça, é aquela pessoa que ouve ou que lê, guarda no coração e pratica também a palavra de Deus, né? Então ali ele está falando. Só que Deus também, irmãos, é bom para aquele que não ouve, que não guarda e que também não pratica. Deus ama o mundo. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus é maravilhoso. Então mesmo hoje que você está aqui cheio de pecados, a Bíblia é para isso. Todos os personagens bíblicos, todos eles tiveram defeitos e defeitos graves. Mas imagina, você vai para Israel, lá o principal nome lá de Israel, nos países árabes, ali em volta do Oriente Médio, é Moisés. É incrível, Moisés ali, ele está abaixo de Deus disparadamente. Porque ele foi um profeta muito bem respeitado, né, a história dele. E também um outro nome importantíssimo para Israel é Davi também. Davi é muito importante também ali para o povo de Israel, né? Descendente de Davi, Jesus, né? Então, o rei. E, irmãos, pensa nos 2 fulanos que deram trabalho. Foi Davi, Moisés. E Salomão. Salomão também, irmãos. Se fala, ó, nós falamos hoje que a maior sabedoria que se existiu na face da humanidade, tem como Salomão como o maior sábio de todos os tempos. E a Bíblia ainda fala que já existiu e vai existir. Tipo, fala de presente, passado e futuro. E esse homem sábio foi o responsável pela divisão do povo de Israel. Davi, que é muito bem respeitado, ele cometeu um homicídio, cometeu um adultério, né? Moisés, né, irmãos? Pensa. Arão, que é tido como um dos homens mais importantes da Bíblia, Arão fez um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no monte orando. Então, assim, Deus, ele ama aquele que ouve e pratica, ouve, guarda e pratica, mas ele ama também aquele que não ouve, que não pratica. Ele só não ama as atitudes. Por exemplo, Deus ama o homossexual. Ama o homossexual, né? E não tem problema nenhum, irmãos. Às vezes a gente vê aí igrejas forçando a pessoa a se casar. Não, você tem que virar hétero. Talvez aquela pessoa nunca vá virar hétero. Ela, por algum motivo, não sabemos qual, a ciência ainda não tem muito confirmado tudo isso, não nascemos, não existe gene homossexual, você nasce homem ou mulher, não tem gene gay, isso aí não existe. Mas por algum motivo, o homem não sente atração por mulher, ele sente atração por outro homem. E tudo bem, irmãos, ele ter essa atitude. A igreja afastava essas pessoas do mundo, e nós jamais podemos afastar essas pessoas. Deus nunca foi contra uma pessoa ter a atitude de ser homossexual. Deus tem sim uma atitude, e é até severa, contra o ato sexual. O ato homossexual que Deus abomina. Pastor, então como eu faço?
Eu tenho um caso, uma pessoa que é homossexual, infelizmente a pessoa não vai poder se casar, não vai poder ter filhos. Mas ele, estando na igreja, com aqueles desejos dele, sendo homem mesmo assim, ele vai ter que lutar com isso o resto da vida dele, mas o fato dele ser homossexual não vai tirar a vida eterna dele. Ele é assim e pronto. Eu conheço várias pessoas que Deus, de uma forma sobrenatural, transforma o homossexual em hétero. Mas se não transformar, irmãos, o que nós vamos fazer? Deus ama ele. O que Deus não ama é ele continuar tendo relação sexual com outro homem. Então Deus não abomina o homossexual. Ele abomina a prática homossexual. Pastor, então como vai fazer? Infelizmente vai ter que ser um celibatário. Vai viver uma vida, não tem como ter filhos, né, irmãos? Porque a Bíblia ela é concisa em dizer: Deus fez o homem e a mulher. E é isso. Amém? Mas Deus, inclusive nós, irmãos, né? Você pode estar convivendo lá no seu trabalho com um heterossexual que é promíscuo e você não fala nada. Mas um homossexual que nunca deu em cima de você, nem nada, você às vezes abomina ele, joga fora, não quer ter amizade com ele, tem preconceito, fala mal dele. Irmãos, talvez você, por falar mal e não cuidar de um semelhante seu, vá para o inferno mais rápido do que aquele que está ali lutando, né, com a vida dele. Quem não tem isso, né, irmãos? Qual o homem que nunca teve problema com pornografia? Né? Nós lutamos contra isso. Então, a prática do pecado que Deus abomina. Mas os nossos ser, não tem ninguém aqui. Todos nós, pasmem vocês, segundo uma psicóloga falou para mim uma vez, todos nós já tivemos um sonho, né, de estar tendo relação sexual com alguém. E talvez não é nem teu marido, sabia disso? A mente da gente faz isso. Então todos nós já tivemos na mente um relacionamento sexual com alguém, com um artista, ou com alguém que você nem imagina quem é, que aparece na sua mente. E acontece isso porque são coisas do nosso subconsciente que acontecem porque nós não somos pessoas puras totalmente de coração. Só vamos ser quando nós estarmos com Cristo na glória. O que eu estou dizendo aqui é que todos nós, guarda isso, todos nós somos pecadores. E Deus ama o pecador e Deus ama aquele que não é pecador. O que Deus abomina é o pecado. Ponto. Então, verdadeiramente, Deus é bom para Israel. E esse Salmo 73, ele é de uma coleção de salmos de Asaf. São 12 salmos de Asaf. O Salmo 50 é dele. E o Salmo 73 até o 83 é de Asaf. São 12 salmos dele. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 73 que nós acabamos de ler. Asaf, ele foi mencionado lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31. Ali, Asaf é destacado. E ali nós temos a resposta que Asaf, ele era, Felipe, um líder de adoração, ele era líder de louvor, né? Ele era líder das pessoas que cantavam lá. Então esse Salmo 73, ele também é um louvor. E na epígrafe da minha Bíblia, eu queria que você falasse aí qual que a sua está diferente. A epígrafe, que é o título da minha, fala sobre esse texto que nós lemos, que verdadeiramente Deus é bom com os puros de coração. O título ali fala, na minha Bíblia, o problema da prosperidade dos maus. Como está a sua Bíblia aí? Eu sei que a Revista Corrigida diz: a prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus. Tem algo diferente? Demonstra, olha, está um pouquinho, é mais extenso do que a minha. Alguém mais tem alguma diferente? Olha, prosperidade é o fim dos ímpios. Então o que está dizendo ali? O Salmo 73 de Asaf, ele estava falando, trocando em miúdos, que a prosperidade dos ímpios
ela põe em questão, em dúvida, a justiça de Deus. Deus é justo, irmãos? É. Mas e por que algumas pessoas não têm câncer e outras têm? Por que uma criança nasce sem cérebro? Se não tem nem pecado nenhum, como que nasce assim? Como que alguém é muito rico e alguém é muito pobre? Então, esses dois títulos, o que a Dani Coutinho leu, a prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, ou põe em xeque, ou põe em dúvida a justiça de Deus. Será que Deus é mesmo justo? E na minha aqui diz, o problema da prosperidade dos maus. Aqui, na versão Almeida atualizada, que é o que eu estou usando, fala o problema da prosperidade dos maus. E aí eu estava orando a Deus e Deus me deu esse texto para que nós venhamos a falar. Então, por que que o ímpio prospera mais do que o justo? Primeira coisa que eu queria dizer para você é algo que nós, como crentes, temos que tirar da nossa mente. Muita gente fala, agora que eu estou começando a fazer tudo certinho, está dando tudo errado. Não é? Todo mundo fala assim? Eu não estava na igreja, estava tudo bem. Fui para os pés do Senhor, agora as coisas começaram a apunhar. Até o meu chefe começou a perturbar a minha vida. Não é assim que a gente pensa? Por que que o ímpio prospera? Por que que eu estou aqui trabalhando, sirvo a Deus, né? Sirvo a Deus, estou lá fazendo tudo direitinho. Você que é jovem, né? Eu coloco uma roupa de crente, né? Uma serva de Deus. Antes eu andava quase pelada, agora eu estou usando roupas honestas e tal. E a minha vida sentimental é um bagaço, minha vida financeira é um bagaço. Surgiu uma doença no meu pai, na minha mãe ou na minha vida. Você já viu essas frases ou não? Irmão, de verdade, assim como eu aprendi isso também. Deus falou muitas vezes isso comigo. Temos que parar de ser crianças choronas, crianças mimadas. Parar de ficar romantizando todas as coisas da nossa vida. E ser práticos, e ser razão. Dizem que o homem é mais razão e a mulher é mais emoção. Só que muitas vezes a gente vê em casamentos, a mulher é mais razão do que o homem, né? Vai entender isso, mas no geral é isso. E o que é razão? Vamos pensar, vamos sentar aqui e vamos ver por que que o ímpio prospera? E foi o que Deus colocou no meu coração e eu quero mostrar para você. Primeiro, fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó. E não deixa ela te atrapalhar. Fala, ó, eu só estou te incomodando agora, fala. Mas não me atrapalha. Cutuca na pessoa que está do teu lado e fala assim, sabe por que que o ímpio prospera? Irmãos, em primeiro lugar, o trabalho dignifica o homem. O crente, irmãos, é o povo que, eu não estou generalizando, mas é o povo que mais coloca as coisas na mão de Deus, irmãos. Pastor, mas como assim? Não estou falando de pós, nós temos que colocar as coisas na mão de Deus. Mas não literalmente. Tem gente que é literal ao máximo assim, não é? Não tem gente que é literal ao extremo. Coloca as coisas na mão de Deus. O cara vai e fala, opa, vamos descansar. Está na mão de Deus mesmo. Eu não preciso trabalhar. Entrou um cara novo no meu trabalho, está lá fazendo mais do que eu. Você fica com inveja dele e não procura ser melhor do que ele. Deus está falando com alguém aqui, irmãos, que você muitas vezes, alguém vem trabalhar no seu setor e é melhor que você. Você fica com inveja dele, para se destacar, e outro se destaca no seu lugar, vem a inveja. O trabalho dignifica o homem. O ímpio prospera, meu irmão, porque ele trabalha. O ímpio prospera porque ele estuda. E não tem nada de ruim deixar as coisas nas mãos de Deus. Deus nunca falou para você não deixar as coisas na mão de Deus. Ele pediu para você colocar as coisas na mão de Deus, mas que você venha agir também. Uma vez eu estava pregando aqui, e Deus falava assim no meu coração, fala para o meu povo, muitos aqui não merecem o que ganham. Acredita, Tânia?
E eu falei muito, quem lembra dessa palavra? Muitos aqui não merecem o que ganham. O que você ganha, você não estudou tanto para você ganhar o que você ganha. Você não merece tudo. Não é uma palavra ruim, Deus só estava colocando a razão, dizendo assim, se você, hoje irmão, quem ganha R$2.000 é um milagre, quem ganha R$3.000 também é outro milagre. Você não se esforçou, Deus tem que em um momento dar um tapa no rosto do crente e falar para ele, cara, abre a tua mente, você não estudou, você não se esforçou o suficiente. Pastor, mas eu estudei, você não fez a pós, você não fez o doutorado. Irmão, na vida é assim, o ímpio prospera porque ele avança. Ah, pastor, mas eu tenho alguém que não tem estudo e avança e ele é ímpio. Calma lá que eu vou chegar. Não existe trabalho sem preguiça, o trabalho dignifica o homem. As pessoas que têm preguiça de estudar, as pessoas que têm preguiça de avançar, as pessoas que olham para as pessoas, Provérbios mesmo fala, aquele que prospera. Quando você para olhando aquele que está prosperando, a tua vida não avança. Você tem que olhar para a tua vida, olhar para o espelho e falar, o que eu posso fazer? Deus está falando com homens e mulheres aqui pela manhã, todos os dias. Você deve olhar no espelho, não para poder arrumar o teu cabelo e sair mais bonito ou bonita de casa. Você deve, escuta aqui, você deve olhar para o espelho e dizer, o que, Senhor, eu preciso fazer para esse cara, para essa mulher ser melhor. E agir, né? Porque não adianta pedir para Deus, Deus vai te dar sabedoria, você não faz nada. Não adianta você conseguir ficar ganhando mais, ficar gastando mais do que você ganha. Se você, nas suas contas, não sabe o quanto você ganha, você não sabe o quanto você gasta. Eu estou falando para quem trabalha por conta. Não sabe quanto ganha, você não vai saber o que você gasta. E você que é CLT e trabalha em empresa, se você sabe quanto que é seu salário, vem lá no Olerite. Mas o problema é que você também não sabe o quanto você gasta. Então você está fadado a ir para a cova financeira. Segunda coisa, se você não guarda reserva, se você não consegue guardar R$50 por mês, se você ganha, você gasta, você está fadado a entrar em insolvência, você está fadado a quebrar financeiramente. E olha que você vai levar sua família junto. Então, você tem que ter na sua mente, gastar menos e poupar mais. Na vida, meu pai, que hoje não está aqui, já cansei de falar isso. Meu pai dizia, meu pai era motorista. Ele falava, filho, eu não gosto do que eu faço, porque eu trabalho de sol a sol. Quem trabalha na rua, olha, eu salvo palmas para você, porque é terrível trabalhar na rua. Meu pai trabalhava como motorista na rua de caminhão, era terrível. Ele sustentou nós e nossos filhos. Ele queria que eu fosse borracheiro. Meu pai tinha uma borracharia, queria que eu continuasse. Mas nem sempre os sonhos dos nossos pais é o nosso sonho. Eu queria mais. E meu pai dizia assim, filho, eu vou falar uma coisa para você. E eu nunca esqueci isso. Na vida você vai fazer muita coisa que você não gosta. Fala assim, na vida eu vou fazer muita coisa que eu não gosto. Mas se você estudar, meu pai falava estudar, você vai fazer o que você ama. Mas eu vou colocar um adendo no que o meu pai fala. Você não precisa nem voltar a estudar. Você tem que se esforçar. Estudar, porque o estudo... Hoje saiu uma pesquisa aí, dizendo que as pessoas que são formadas estão tirando empregos de que não têm formação nenhuma. Então, o estudo é importante. Mas você que já está a uma certa idade, tem filho, tem cachorro, tem gato, não dá para você estudar, se esforce. Então, eu faço um adendo daquilo que meu pai falou. Se você faz o que você não gosta, trabalhe e estude, se esforce para você fazer o que você ama. Na internet tem um monte de coisa lá. Cursinhos lá, que você ali em pouco tempo, estou fazendo um cursinho ali pela internet de hebraico, bom, já estou quase falando hebraico já. Não preciso nem ir lá na escola, na Zona Sul. Por quê? Porque se você faz o que você não gosta, põe na sua cabeça, eu preciso fazer aquilo que eu amo. Será que o ímpio muitas vezes não pensa assim? Criar objetivos e metas sem procrastinar.
Será que você não está procrastinando? O que é procrastinar? Procrastinar é fazer objetivos e guardar. Procrastinar, só para você saber, é comprar um livro e não ler. Procrastinar. Procrastinar guardar dinheiro, procrastinar de sair com a esposa, procrastinar de mudar o seu jeito, procrastinar de deixar o seu pecado, procrastinar de avançar na sua área, procrastinar de tentar fazer aquilo que você ama. Ficar procrastinando na vida, você vai chegar nos 70, 80 anos, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você fazendo o que você não gosta e ainda, como Asaf estava, achando ruim com o ímpio. É o que ele faz aqui. Olha que interessante. Eu vejo o Salmo 73, que nós estamos lendo, eu chamo de uma gangorra na fé de Asaf. Asaf começa falando assim: de fato Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Onde está a fé de Asaf? Aqui em cima. Aí ele vai, Salmo 2: quanto a mim, porém, quase desvalaram os seus pés, pouco me faltou, o Senhor sempre esteve comigo, pois a inveja dos arrogantes não chegam até a minha vida. Versículo 5, ele fala que nem canseira nada me separa de ti. Olha o versículo 7, os olhos saltam-lhes tanto de gordura, e brotam deles fantasias. Então, Asaf, ele chegou num momento que a fé dele estava lá em cima no Salmo 73. De repente, não sei o que aconteceu aqui. Olha só, ele começa, olha a gangorra. Primeiro ele está com a fé dele lá em cima. De fato Deus é bom com Israel, para os puros de coração. De repente ele fala, aí começa a descer: quanto a mim, porém, quase me desviaram os meus pés, pouco faltou para que eu me desviasse dos seus passos. Olha a fé dele lá embaixo. Aí ele começa a reclamar. Aí no versículo 3 ele fala: pois a inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, tem me afligido. Versículo 4: as preocupações do corpo forte e sadio me atrapalham. Aí a fé dele começa a descer. Versículo 5 ele fala: das canseiras de nós mortais nos torna afligidos. E a fé dele começa a descer, e vai descendo, e vai descendo. Olha o versículo 13: com certeza foi inútil olha, irmão, o que ele fala. Ele não começa falando que Deus é bom com os puros de coração. Olha o que ele diz no versículo 13: com certeza foi inútil conservar o meu coração puro. Põe lá, Zezinho, para nós. 73, Salmo 73, versículo 13. Olha a gangorra: certamente foi inútil me manter puro no meu coração e lavar as minhas mãos com inocência. Caramba, que cara é esse? E aí ele foi no versículo 14: pois o dia inteiro, olha que coisa ruim, Senhor, que está acontecendo na minha vida. Ele cantando isso, Asaf: pois o dia inteiro sou afligido. Eu falei aqui outro dia: não conservem perguntas sem respostas na tua mente, irmão. Escuta isso, para tudo na vida, irmão, ouve isso. Não deixe que as perguntas que não foram respondidas tome conta da sua mente, porque fatalmente você vai tomar a decisão errônea, na tua casa, no seu trabalho, em todo lugar que você estiver. E o que eu faço, pastor, com as perguntas que eu faço, que não são respondidas? Por que o ímpio prospera? Por que isso acontece? Por que eu estou sofrendo? Por que minha esposa me maltratou? Por que isso? Por que aquilo? Primeiro, peça a Deus em oração, e peça um conselho. Eu estou aqui para isso, a pastora está aqui para isso. Pastor, tem um dilema da minha vida, eu queria saber por que o sol nasce quadrado. A gente vai tentar buscar a resposta. Pastor, por que eu estou passando por isso? Uma vez, irmãos, há um tempo aí atrás, eu virei para o jovem e falei assim: sabe qual é o seu problema? Você tem inveja da tua irmã. Ela parou e ficou assim. Alguém tinha que dizer aquilo para ela? Você tem inveja da tua irmã, é isso? Aí ela parou e começou a mudar. Não, por quê? Por que eu estou prosperando? Por que a minha irmã está prosperando mais? Por quê? Porque você está com inveja, e a inveja faz isso. São perguntas na nossa mente não respondidas.
E para tudo há uma resposta. E aí eu preguei outro dia a respeito da ajuda. É só você pedir ajuda. O pastor não conseguiu resolver, uma ajuda psicológica, uma terapia, talvez um remédio, sei lá o quê. Isso fica invadindo a nossa mente com porcarias, porque são porcarias. Você já viu aquela pessoa cismada? Não, tem alguém tramando contra mim. Tem alguém falando de mim. Tem alguém planejando me destruir. Não é assim no trabalho? Quem é assim no trabalho? É assim ou não? Tudo bem aí, Renata? Algum problema, então? É assim no trabalho? Não é assim no trabalho? Não é assim na faculdade? Não é? A gente está lá trabalhando, vem alguém querendo te apurrinhar, querendo... alguém te entregou, alguém isso, alguém aquilo. Realmente vivemos num mundo mau. Só que eu quero dizer uma coisa para você, crente, ouça isso. Faça como eu, se tiver alguém falando de você, tiver alguém tramando algo contra a tua vida, isso vai te fazer parar. Mas se você orar a Deus e falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos, ainda que essas minhas cismas sejam verdade, o Senhor me guarda e me protege. Por quê? O que ele diz no Salmo 91, que ele fala assim, que debaixo da sombra do Onipotente, o Senhor nos guarda. O Senhor guarda. Ele fala que ele guarda cada um de nós que estão puros de coração, debaixo das suas asas. E a galinha, o que é? Você já viu, irmãos? Quando você vai tentar pegar um pintinho de uma galinha, o que ela faz? Você já viu isso? Ela vem, irmão, é um bicho que ninguém dá muita atenção. Ela abre as asas assim e vai para cima. Assim o Senhor faz com Israel. Ele diz, muitas vezes, como a galinha tenta colocar debaixo das suas asas, Israel, eu tentei unir você, mas não consegui. E aí ele usa a galinha para falar, né? Assim como a galinha tenta juntar os seus pintinhos, assim eu sou com vocês, Israel, que eu tentei juntar. E lembra que eu falei no começo? Israel é a Fabiana, Israel é a Leme, Israel é a Bianca, somos nós. Quantas vezes Deus tentou juntar a tua família? Quantas vezes Deus quis que você fosse unido? Quantas vezes Deus quis que você fosse mais resiliente nas coisas? Então, saiba que Deus está te guardando debaixo das tuas asas. Ele diz, você pode ficar seguro. Fica tranquilo, mas a cisma te faz parar, a cisma te faz ter inveja, a cisma te faz você brigar com alguém, a você sair da igreja, a cisma faz você ficar triste, a cisma faz com que você fique acumulando dentro da tua mente podridões de respostas de perguntas não respondidas sobre a tua vida, mas Deus, Ele está contigo. E a vida de Asaf, olha, está lá. Pois o dia inteiro, versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Cadê aquele homem que começou um bom discurso? Mas ali, irmãos, quando ele chega no final, não fica assim. Quando chega no final, ele começa lá no versículo 24. Então não é errado você ter pensamentos ruins, é errado você manter. O que você faz com esses pensamentos que tem sobre a tua vida? Lembra? Não é errado você sentir algo pecaminoso na tua mente, mas o errado é você praticar com as suas mãos, com as suas atitudes, o pecado, que todos nós recebemos direto coisas na nossa mente para fazer nós nos desviarmos da presença do Senhor. Olha o que diz no versículo 24. Aí lá no versículo 24, vamos ler o 23. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras. Ali a fé dele voltou lá para cima de novo. Senhor, no entanto, versículo 23, sempre estou contigo e tu me seguras. Você precisa abrir a tua boca e declarar, maior é Deus para te guardar. Aí no 24 ficou fácil, a fé dele subiu. Na tua casa, Deus está me mostrando aqui, irmãos, uma gangorra na tua fé lá na tua casa. Deus está falando assim no meu coração. Tem um momento na tua casa que a fé do teu marido está aqui e a tua está aqui. Tem um momento na tua casa, Deus está me mostrando aqui, que a fé da tua mulher está aqui e a tua está aqui. Tem momentos lá dentro da tua casa que a fé do teu filho está aqui e a tua está aqui. Ou vice-versa. E Deus está mandando você profetizar, não cair nessa como Asaf caiu, mas ele colocar na mente dele assim, eu profetizo, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua esposa, e diz, no entanto, Senhor, eu sei que tu sempre está comigo.
Porque o diabo vai tentar, irmãos, acabar e matar a tua fé. E aí no 24 ele fala: tu me guias com o teu conselho, Senhor. Aí ele fala: não, o Senhor me guia com os teus conselhos. Tem usado o pastor para falar, eu leio a palavra, olha o versículo 25. Que tenho eu nos céus além de ti? Mostrar a dependência, Senhor, o que tenho nos céus além de ti? Quem poderia guerrear contra ti na terra? Quem pode ser mais poderoso do que ti na terra, Senhor? Diga assim: Senhor, tu és poderoso. Por que muitas vezes a gente não prospera? Deus às vezes olha para a nossa fé. Irmão, escuta, Deus trabalha muito a nossa fé. Às vezes você não tem porque você não pode ter. Porque se você tiver, Deus está te privando disso, para que você não venha passar os outros para trás, para que você não venha ser melhor do que os outros. Escuta isso. Eu estava falando no começo, que às vezes a pessoa vai para a igreja e fala que as coisas ficam piores, não é isso que eu falei? Sabe por quê? Às vezes, eu fui para a igreja, piorou. Eu fui para a igreja, meu marido começou a me apurrinhar. Comecei a ir para a igreja, as coisas começaram a mudar na minha vida. Não é porque você foi para a igreja que as coisas pioraram na tua vida, não. É que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e por amor a você, te colocou nos caminhos do Senhor para que você venha ter forças para guerrear. Foi isso que Deus falou comigo uma vez. Quem falou que você agora está na presença de Deus, que eu vou deixar você atrasar a tua vida, que as coisas estão piores? Não, eu te coloquei na minha presença, porque aquela doença que você descobriu em alguns dias, se você não tivesse na minha presença, você não suportaria. Se alguém na tua casa tivesse morrido e você não estivesse na presença de Deus, você teria caído. Então, saiba disso, que os problemas que estão sobrevindo sobre a tua vida não é porque você é servo de Deus, é porque você ia passar estando na presença de Deus ou não. Mas Deus, por misericórdia, te trouxe para a presença dele, para eu aqui, estar aqui hoje profetizando sobre a tua vida e te dizendo que tu és o meu conselho. Versículo 25: quem tenho eu dos céus além de ti? Você acha que você, sem estar na presença de Deus, você não teria mais forças? Não, Deus não dá a prova maior do que você pode suportar. E se você estivesse no mundo, a prova ia fazer com que você parasse e você voltasse atrás e que você perdesse e fosse destruído. Mas como você está na presença do Senhor, Ele te coloca numa posição e te diz: eu te dou a prova, somente aquilo que você pode suportar. Então, se você hoje está na minha presença, é porque eu tenho te dado forças e coragens para você não desistir. Se você desistir, é porque você é fraco. Sabe por quê? Você é fraco porque Deus ia te dar vitória amanhã. Está lá quase caindo, não faça isso. Não desista agora. Deus te dá forças para você passar. E às vezes a gente passa por necessidade mais do que o ímpio, porque Deus está nos testando a nossa fé. Eu duvido. Eu estou falando aqui pela maioria dos homens, tá? Não generalizando, mas acontece. A primeira coisa que o jogador de futebol faz quando ele fica rico é largar a mulher dele. É verdade ou não é? Será que se você tivesse tanto dinheiro, você estaria com essa abençoada do teu lado? Eu estou falando para os homens, né? Eu acho que mulher não faz isso, né, irmão? Pois faz também. A Renata falou aqui a semana passada da costela, né? Que a mulher é a costela. A mulher também. Será que o dinheiro traz mesmo felicidade? O que Deus tem para a nossa vida não é prosperidade. Deus tem provisão. Provisão é te dar o necessário. Entenda isso. Sabe o que é o necessário? Lembra? Deus colocou Israel à prova. Mas ele diz assim, vou levar vocês para o deserto que não tem uma barraquinha de pipoca. Lá no deserto não tem um dog do seu Ângelo, como tem na Lapa, maravilhoso. Lá no deserto não tem a comida japonesa, a pastora lá também. Não tem o pastel lá do Alicella, né? Lá na onde é mesmo? A Najar, né? Toda quinta-feira, irmão, esse mal eu preciso me libertar, em nome de Jesus. Toda quinta-feira, depois do culto, aquele moço ali leva a gente para o mau caminho.
E agora a pastora tirou lá a vesícula e lá na vesícula estava escrito Alicella, que é o lugar onde come pastel toda quinta-feira. Deus tem provisão para dar para nós. E o que é isso? Deus lá no deserto, para o povo, disse assim: eu vou mandar, não tem barraquinha de dog lá no deserto, mas eu vou mandar pão do céu para vocês comerem todos os dias. Mas atenção, eu sou provisão, não sou prosperidade. Meio que ele falou dessa forma, estou conjecturando. Ele falou assim: eu vou dar para vocês todos os dias, mas, vírgula, mas não guardem, porque eu sou a provisão. Isso não dá vazão para você não guardar dinheiro, viu, irmãos? Mas lá no deserto, Deus queria que eles entendessem isso, que Ele era a provisão, que Deus cuida de você dia a dia. Deus não quer que você fique ansioso com o teu futuro. Deus não quer que você fique parado olhando o teu passado, com depressão, sei lá o quê. Diz que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? E excesso de presença é... como é que chamam lá? Excesso de coisas presentes são estresse. Diz que é o excesso de presente. Deus não quer isso. Deus quer dizer que eu te sustento todos os dias. Não dá vazão para você não guardar dinheiro. Mas lá no deserto, Ele falou: fica tranquilo que todos os dias eu vou te dar. Vírgula, mas não guarde, porque eu sou a provisão para você todos os dias. E aí a Bíblia diz, Kelly, que Deus derramava dos céus o pão todos os dias. Quantos dias nós temos na semana? 7 dias. Durante 5 dias, Deus mandava a mesma porção. E não era para guardar, que no dia seguinte tinha de novo para comer. Um ou outro zoião de mortadela. Cadê a Joana que gosta que eu falo isso? O zoião de mortadela pegava e falava assim: não, vou guardar, porque será que vai ter mesmo? E aí guardava. O que acontecia com aqueles que guardavam? Virava bicho, apodrecia. E Deus dava segunda, dava terça, dava quarta, dava quinta, a mesma porção. Repita, a mesma porção. Mas na sexta Ele dava uma porção diferente, mais dobrada. Por quê? Porque no sábado eles tinham que descansar. Então Deus dava mais só na sexta-feira para guardar. Deus está falando com alguém aqui que tem trabalhado e deixado a sua família. Cuidado, porque você vai gastar todo o seu dinheiro na sua aposentadoria para cuidar da sua saúde. Saiba que Deus está te dando todos os dias a mesma porção. E se você estiver trabalhando acima do normal, que segundo as leis da Justiça do Trabalho, não tem nenhum advogado aqui para confirmar, mas é isso, você não pode ficar fora. Você não pode ficar dentro da empresa mais do que 12 horas. Isso é lei. A lei trabalhista diz: 12 horas você tem que ficar longe da empresa. É isso ou não é, Rosângela? É isso? 12. Se você não fica 12 horas fora da empresa, você está criminalmente errado. Você vai colher dinheiro para gastar com saúde no teu futuro. Deus está aqui dizendo: eu sou o Deus da provisão. Eu tinha muito medo de casar, mas quando eu casei, Deus deu provisão. Olhei para a pastora e disse: minha amiga, agora nós vamos se comer pão e água, pão e água. Se eu comer pão e água só, você vai comer pão e água comigo. Nunca comemos pão e água um e o outro. E depois, quando os nossos filhos nasceram, eu não ia falar a mesma coisa, pão e água, porque criança não come pão e água. E Deus sempre me sustentou, me dando coragem. Se você tem medo de casar, você é um fracote, porque Deus é a provisão para a tua vida no teu casamento. Deus, se você tem medo de ter filhos, também você é um fracote, desculpa te dizer, porque Deus também provê dentro do teu casamento e com os teus filhos. Deus vai prover do teu casamento, Deus vai prover com os teus filhos, irmão. Eu já contei aqui, o primeiro emprego, a pastora já recebeu um aumento que foi o mesmo valor do que eu ganhava. E depois eu falei: e agora, Senhor, o segundo também. E foi assim, irmão, de uma forma exponencial que Deus fez na minha vida. E hoje eu posso te dizer: de nada eu tenho falta, porque Deus tem me dado tudo. Mas eu aprendi que Deus me dá o necessário. Deus abriu as portas da minha vida quando eu entendi
que eu precisava trabalhar menos, que não é só dinheiro. Eu precisei entender que quando eu comecei a cuidar das coisas do Senhor e ajudar a obra de Deus, Deus disse assim para mim: cuida da minha obra, que eu cuido do que é teu. Irmãos, eu nunca deixei faltar nada na igreja, irmãos, onde eu congregava, porque eu cuidava das coisas do Senhor, sempre fiz isso. E eu desafio qualquer um aqui que é dizimista a se levantar e dizer assim: tem faltado algo na minha casa. Deus não deixa faltar. Ele dava o maná na segunda, Ele dá a sexta. Então eu quero dizer para você, Deus está falando ao meu coração. Tem pessoas aqui que Deus está falando que são dizimistas. São dizimistas, mas não tem prosperado porque o teu dinheiro está apodrecendo você. Você está ganhando de forma errada, você não está ganhando da forma certa, mas Deus está mandando te dizer hoje, mediante a você ter fé que não vai faltar, conseguir ter um planejamento financeiro, começar a guardar dinheiro, começar a gastar menos e poupar mais, você vai ser o crente mais próspero que tem dentro desse lugar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde, eu estou falando de riquezas no campo espiritual e também no campo material e no campo da sua saúde. Tem gente aqui que Deus está falando ao meu coração: as suas finanças têm apodrecido porque você não tem visto a minha provisão sobre a tua vida. 5 dias eles comiam normalmente e no 6º dia vinha dobrado. E agora eu já preciso terminar, mas tem muita coisa para falar, mas eu preciso concluir. Enquanto o povo estava no deserto, Deus estava com ele todo o tempo, trazendo o maná dos céus. Depois Deus veio e trouxe carne. Eles não comiam só pão. Deus também deu uma diversidade ali, deu uma multiplicada, né? Aumentou ali a quantidade teve mais opções. Depois Deus mandou as codornizes também dos céus para lá. E Deus não deixou que o povo, quando eles precisavam de água, eles tinham água. Quando eles precisavam comer, eles comiam. Quando eles precisavam comer e beber, Deus provia todas as coisas na vida deles. E agora, eles estavam andando no deserto. Eles estavam começando a andar no deserto, lá no início. E lembra que Faraó se arrependeu e voltou atrás e foi atrás do povo de Israel? Eles saíram e foram atrás do povo de Deus. Deus fez com que Faraó deixasse o povo ir. E o povo estava no começo da sua batalha, antes de passar sobre o pão, antes da providência, antes de tudo. E Deus sabia que com eles ia estar muito melhor. Deus sabia, e o povo tinha que saber disso. Dani Coutinho, eles estavam andando, e ali tinha a mão de Deus sobre eles. E a Bíblia fala que uma coluna de nuvem ficava sobre o povo de Israel e andava com eles durante o dia, e uma coluna de fogo à noite. E durante o dia eles estavam andando, essa nuvem saiu lá do Egito, quando eles estavam escravos, e começaram a sair, saiu dali, levaram eles para a terra prometida. A coluna estava sobre eles. A mão do Senhor está sobre a tua vida e sobre a tua casa, aonde quer que você vá. Quem disse que Deus precisa de faculdade? Quem disse que Deus precisa de algo? Ele depende da sua fé e um pouquinho só de esforço teu. E eles estavam andando. De repente Faraó falou: opa, peraí, nós estamos lascados. É como você vai lá para o Canadá, Estados Unidos. Quem trabalha lá, cuida do lixo, cuida de coisas funerárias, carrega defunto, é brasileiro e pessoas latinas. O canadense e o americano não trabalham em serviços forçados. Muitas pessoas saem daqui para ir trabalhar nos Estados Unidos para ser empregada doméstica, para poder trabalhar de portaria, né? E o Egito, naquela hora, via que os escravos iam ter que ser substituídos por o egípcio, ia ter que trabalhar no lugar deles. Era o israelita que trabalhava lá no Egito. Então, de repente, Faraó desistiu, falou: pá, e agora? Agora lascou, nós vamos ter que trabalhar. Não, peraí, manda atrás e traz o povo de volta. E Moisés na frente, e o povo atrás reclamando. E foram andando, e a nuvem estava sobre eles. A nuvem está sobre a tua casa, viu? Irmão, você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. De repente eles chegaram na limitação, que era
o Mar Vermelho. O povo de Israel parou, Moisés parou, olharam para o Mar Vermelho, olharam para trás, Faraó com o seu exército. De repente, eu estou sentindo isso aqui. Aquela nuvem que estava na frente se transformou em um anjo que ficou atrás do povo de Israel. Ele se colocou entre o povo do Egito e o povo de Israel ali. A nuvem, irmãos, ela estava ali para proteger, e o povo reclamando, e agora, nesse momento, Deus fala para Moisés assim: você está clamando a mim? Peça para que o povo marche. Naquele momento Moisés tocou ao mar, e o mar se abriu. E o que? Eles passaram, irmão, ali, e nenhum israelita sofreu nenhuma consequência, porque a fé e a atitude estava com eles. A fé e a atitude de atravessar o mar estava com eles. E o exército estava atrás ali, e o anjo do Senhor, representado ali através de uma nuvem, os seguia, e eles atravessaram a seco. Deus manda te dizer nesta manhã: eu estou contigo com as minhas mãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, e quando você estiver em perigo, eu me coloco entre a sua dificuldade, entre o perigo e você, mas nada vai te alcançar, diz o Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele te guardará, labassure canta. Ele está contigo todos os dias. Você não passará perigo. O que mais deixa a pessoa de prosperar e olhar para o ímpio é aquele que não quer trabalhar. Você já viu a pessoa que vai fazer terapia e nada do que a psicóloga fala ele faz? Já viu isso? A pessoa que o médico fala para tomar tal remédio, 7 dias, ele toma 3 porque acabaram os sintomas. Deus está falando com alguém aqui: não pode ser dessa forma. Se o médico dos médicos, que é o Senhor, está dizendo: tome 30 dias, tome 30 dias. Se Deus está falando que Ele vai prosperar você, que você precisa guardar, precisa ouvir, guardar e praticar todos os dias, faça isso, não só um dia, faça todos os dias. O ímpio prospera, sabe por quê? Porque ele não tem Deus. E outra, você conhece muito ímpio que é safado aí, né? O cara engana o outro, o cara tenta por meios promíscuos, aí principalmente os políticos, prosperar, mas Deus não. Deus vai te fazer prosperar. Talvez, eu não estou dizendo que você vai ser mais rico do que o ímpio, não. Mas eu vou dizer para você que a provisão de Deus vai vir sobre a tua vida. E se essa provisão ter uma conta gorda, agradeça a Deus, porque se não for, você vai agradecer a Deus da mesma forma. Lembra aquele João Paulo Leman, o dono da Ambev, patrão do André? Sabia disso? Eu tenho certeza que você não fez isso, que você não é parente dele. É parente dele, não? Quando alguém vai pedir emprego lá para ele, um parente vai pedir emprego pro patrão do André, diz que chega lá na porta, isso ele deu a entrevista, está na Veja, eu li lá, faz muito tempo. Ele disse assim: o que você faz quando um parente seu vem pedir emprego para você? Diz ele que chama a pessoa numa sala, pega lá, pede para a secretária trazer uma lista de currículos, e ele fala que a lista de currículos dele é desse tamanho mais ou menos, ele fala que bate mais que a cintura dele, a lista de currículos. Ele pede para o secretário colocar a lista de currículos lá na sala dele, e a primeira coisa que ele pergunta para o parente é assim: o que você tem de melhor do que todos eles aqui para poder trabalhar aqui nessa empresa? O ímpio prospera porque ele tem sabedoria. O ímpio não tem Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: o ímpio pode ter o que for, mas ele não é feliz. Ele é doente. O dinheiro vira o seu Deus. Lembra disso? Quem tem muito dinheiro, às vezes você fica preocupado. Eu não tenho nada, né, irmãos? Mas a gente fica preocupado em perder e deixar de ganhar. Põe numa aplicação, põe na outra. E quem tem muito, irmão? Você começa a esquecer dos teus filhos. Você começa a apodrecer as suas finanças. Está ouvindo aqui? Você que é muito rico também pode apodrecer as suas finanças. Cuidado com o apodrecimento das tuas finanças. Amém? É o que o Senhor falou ao meu coração. E saiba, irmãos, que aquilo que faz a gente parar é o medo. Quando o Senhor se coloca na frente de Israel,
atrás de Israel e na frente de Faraó, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Aí eu volto lá no primeiro versículo, qual que foi? Coloca lá para nós, capítulo 73, versículo 1, da vida de Asaf. Verdadeiramente, põe lá para nós terminarmos o culto. Salmo 73, versículo 3. Verdadeiramente Deus é bom para os bons, não é isso? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os que estão limpos de coração. Tem pessoas limpas de coração aqui? Se você tem um pecado, é só você pedir perdão para Deus hoje, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar, e você vai voltar a ser bom de coração. Ouça ou leia, guarde no teu coração e pratique a palavra de Deus. Tem uma vida para Jesus? Faz assim com a tua mão. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Alguém quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Temos uma vida para Jesus? Temos? Alguém que estava afastado, quer voltar hoje? Faz assim com a tua mão. Não temos? Amém? Glórias a Deus, vamos orar para esse jovem. Mais alguém quer aceitar a Jesus como Salvador? Vamos ficar de pé. Mais alguém quer aceitar, irmãos? Deus está me mostrando aqui, irmãos, que Ele quer mudar a vida de alguém aqui. E é uma mulher. Deus está tocando ao meu coração. Eu quero transformar a tua vida. Levante a tua mão hoje, que eu vou mudar a tua história. Nesse momento, irmãos, o diabo ele tenta segurar a tua mão, mas levanta ela assim, ó. Faz assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar para os caminhos do Senhor? Faz assim com a tua mão. Você está sentindo o teu coração? Tem alguém? Não tem? Que o Senhor abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, o teu filho, te recebendo como único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os pecados, cuida dele, Senhor, soberanamente em tudo, Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida dele. Abençoa ele, abençoa a casa, os planos, os projetos. Dá para ele, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem prometido. Senhor, que o Senhor possa manifestar, Senhor, a tua glória sobre a vida do teu filho. E abençoa, Senhor, pelo poder do teu nome é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda a Deus. O irmão pode se assentar. Amém. Agora chegou o momento dos nossos dízimos e ofertas, onde você tem a oportunidade de abençoar a casa do Senhor, né? Todos os cultos nós falamos que nós precisamos dos dízimos e das ofertas para mantermos essas portas abertas, né? Temos várias contas para pagar, o aluguel. Então, ajude a obra do Senhor, contribua na obra do Senhor com amor e alegria. Amém? Temos aqui os QR Codes do dízimo, da oferta. Temos também os envelopes atrás de cada cadeira. E temos também as maquininhas de cartão. Fiquem à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar o dízimo. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nesta manhã, Senhor, nós entramos na Tua santa presença. Em primeiro lugar, te agradecer por esta oportunidade, Pai, de poder dizimar e ofertar na Sua casa, Pai. Que a cada dia o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, prosperando, Pai querido, amado e santo, realizando
o desejo do coração de cada um, Senhor. Abençoa, Pai, a tua obra. Derrama do teu Espírito Santo em cada vida, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Podeis sentar, igreja? Graça e paz, igreja. Hoje eu vou ler Salmo 156. Tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, o que nós temos no final do mês? O nosso louvor. Aleluia. Então, já reserve a data, irmãos. Já estamos avisando antes. Quero a participação de todos os obreiros, viu, irmão? Obreiros, cooperadores, todos juntos para nós louvarmos a Deus. É uma grande bênção. Será no último sábado, dia 31, às 19h30, o nosso querido louvorzão. Amém? Só deixar 2 recados aqui. Ali, irmãos, tem umas bíblias ali que você pode comprar para você presentear alguém. Olha só, tem as bíblias para homem, para mulher, olha. E aquela versão que eu falei para vocês, a NVI. Tá bom? Então, quanto que está essa aqui mesmo? R$30. Essa aqui, você vai ajudar a obra de Deus. E temos também essa Bíblia aqui, irmãos, com a letra grande. Eu achei ela muito bonita também. É difícil, irmãos. Tem gente que pede, pastor, eu queria uma Bíblia grande com a letra... Mas não tem, NVI é difícil de achar. E aí eu achei essa Bíblia aqui, irmãos, para você quiser uma Bíblia para trazer para a igreja. Ela é toda colorida, até as palavras de Deus escritas em azul e de vermelho escritas de Jesus, né? E ela é muito bonita também, tá bom? E depois você pode ver ali com a Zezinha, pode pagar com dinheiro, cartão, só não pode levar para casa, irmão. Pastor, mas eu quero reservar. A Zezinha reserva 15, uma semana ou 2. E aí quando você vier, pastor, não posso levar embora? Não, infelizmente não. Deixa reservado, quando você chegar com o seu dinheiro, cartão, dinheiro, aí você negocia ali, a Zezinha é boa para negociar. E aí você pode ajudar a nossa obra. Vamos ficar em pé? Quero agradecer aqui a todos, irmãos, que têm trazido os alimentos. Irmãos, atenção, nós temos recebido muitos alimentos vencidos. Então procura olhar, quando você for trazer o seu alimento, traga alimentos que estejam, no prazo de validade. Tá bom, irmãos? Não esqueça, às vezes os irmãos, sei que não é por, não é de propósito, né? Então olhe lá para que não esteja fora da validade. A gente de vez em quando recebe uns com a validade fora. Mas os irmãos nos ajudem. Você que quiser ofertar, nunca lembro, nunca trago, sei lá, você pode procurar os nossos obreiros e falar com eles, eu queria fazer uma oferta de R$10, R$5, e aí dá para eles, eles vão e fica até com eles lá, e eles compram, tá bom? Nem passa pela tesouraria, já passa para comprar as cestas básicas, tá bom, irmãos? Eu tinha vontade mais de ajudar mais pessoas, tá bom, Léo? Então tá bom, se o Léo falou que tá bom, tá bom. Amém? Irmãos, peçam ajuda. Várias pessoas, depois desses cultos que eu tenho feito, têm nos procurado, eu e a pastora, para pedir ajuda, com o pecado, com uma dificuldade. Irmãos, tem muitas coisas que o pastor faz. A gente ajuda você no conflito no trabalho. Está com conflito lá no seu trabalho? Eu tenho bastante experiência com isso, a lidar com pessoas difíceis, né? Vocês viram um livro que eu li uma vez? É uma sátira, né? Como lidar com pessoas difíceis. Você lembra? Eu li esse livro, mas é uma comédia, né? É brincadeira. Mas o pastor pode te ajudar. Conflito com a sogra, conflito com o marido, com a esposa. Irmão, saiba que nós temos um propósito, eu e a pastora, um juramento. Jamais nada sai lá de dentro da nossa casa. Tem coisa que a pastora nem para mim ela fala. E tem coisa que nem eu falo para ela daqui da igreja. Que tem coisa que a mulher não tem que saber, né? Daqui da igreja, então fica guardado entre eu e o homem que está ali fazendo o meu aconselhamento. E a pastora também, então fica guardado ali entre ela e a pastora, né? E a gente pode estar te ajudando. Conflito com o filho, conflito com o marido. Irmãos, peça ajuda. Nós estamos aqui para isso.
Eu não faço outra coisa mais, irmão. Não tenho conseguido mais trabalhar. Eu só estou trabalhando 100% na obra. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, nos procurem. Ajudar a pagar uma conta, ajudar alguma coisa. Irmão, não sofram sozinhos. Nós estamos aqui para isso. E graças a Deus, irmãos, eu tenho recebido pessoas que têm me ajudado. Como dizimista, eu estou podendo fazer mais. Esse mês, irmão, nós fizemos uns monte de milagre aí. Até perdoar a dívida nós perdoamos. Irmão. Não é sempre que isso acontece. Mas a gente está conseguindo. E eu quero agradecer. Não vou falar nomes aqui, irmãos, para não constranger que eu possa esquecer de alguns. Mas você que tem ofertado, você que tem dizimado. Ofertas, irmão, tem diminuído o número de ofertas. Não sei por que o povo não está ofertando. Traz uma ofertinha. Ensina o seu filho a ser dizimista. Para uma ofertinha, R$2, meus filhos também são. Para que a gente possa... Irmãos, a gente precisa comprar nosso terreno. Que não dá mais para ficar nesse salão. Eu preciso comprar um terreno para a igreja. Amém, irmãos? Já estou orando. Sabe quanto que é um terreno baldio aqui no Jaraguá? R$200 mil. Um terreno. Mas eu vou comprar, irmão. Depois a gente vê como constrói. Mas nós vamos comprar e vamos construir uma igreja aqui. Quem crê nisso? Nós temos uma Kombi, nós temos cadeiras, nós temos um povo lindo. Irmão, aqui tudo é vocês. Tudo aqui foi vocês que fizeram. A minha parcela da pastora é mínima, irmãos, diante do que vocês fizeram por nós por aqui. Então, nós vamos fazer mais. Vamos trocar nossa mesa, em nome de Jesus, de som, né? R$18 mil uma mesa, irmão. Você acredita nisso? Então, é muito dinheiro. E é muito difícil manter. E olha que a nossa mesa tem 5 anos, né? Não dura muito uma mesa. Essas caixas, nós precisamos trocar. Microfone, vocês já viram que está dando uns blackout aqui? Um microfone desse. Sabe quanto que é um microfone desse? Falar baixinho para o diabo não ouvir. Um microfone desse aqui é R$2.500 cada um. Às vezes a pessoa, poxa, eu não podia ter aqui um para louvar. R$3 mil um microfone desse. Né? Então não dá, a gente poderia ter um dia. Mas nós vamos ter, em nome de Jesus. Vamos ajudar os outros. O que eu quero te dizer é que eu tenho aqui uma outra coisa que eu quero dizer, irmãos, antes de terminar, é que para eu fazer o financiamento no banco, para começar a construir a igreja e comprar o terreno, eu preciso de aprovação. Nós temos 120 membros aqui. Sabe quantos são dizimistas? Chuta. 120. Adivinha quantos dizimistas nós temos aqui? Dizimista que eu falo é dizimista fiel, né, irmãos? Você sabe, né, que a gente cantou. Eu contei outro dia, né? Você acredita, irmão? 40. 120, 40. E aí eu não consigo aprovação para a gente poder fazer um empréstimo. Então eu preciso aumentar esse número. Quando eu chegar lá na conta. Então às vezes você fala, que o dízimo no Novo Testamento não é... Irmão, viaja na maionese não, irmãos. Ajuda a tua igreja. Porque se não os dizimistas não tem igreja. Esse aluguel aqui é uma fortuna, as coisas são caras para fazer. Então, nos ajude. Vocês estão vendo lá minhas coisas, meus bens, eu já tinha antes de vir para cá, irmãos. Eu não tenho nada da igreja. Isso tudo aqui é de vocês. A minha vida e a minha casa ficou lá. Eu me aposentei. Quem não sabe, eu sou aposentado, trabalhei na Bolsa há 26 anos e me aposentei. Graças a Deus, aposentei bem, não preciso, por enquanto, da ajuda. Né? Mas eu já tinha antes. Aqui é tudo que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é de vocês. A Kombi é de vocês, a casa aqui é de vocês, tudo aqui é de vocês. Então, nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos. Entra, Senhor, com providência na casa, na vida deles. E estende, Deus, as tuas mãos por tudo, Pai. Que o Senhor possa manifestar, Senhor, o teu poder e dar a vitória. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante suas mãos assim. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. E permaneça para sempre. Olha aqui para mim. O Senhor manda dizer, eu estou entre você e o teu problema. Eu estou entre Israel e entre Faraó sobre a tua vida. Levante suas mãos e diga, eu sou abençoado. Coloca assim a mão na tua cabeça. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Tu foi bendito ao chegar nesse lugar, tu serás bendito ao sair deste lugar. Que o nome do Deus de Jacó esteja contigo.